Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om Shanti 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 Om Ishwara Om Namastê. Segundo segmento da nossa aula de domingo, né? Iniciamos no o file, né? O arquivo versos 22, 24. Nós concluímos a aula, né, anterior, né, alguns minutos atrás, sempre sobre o tema de Purusha e Prakriti, que são os últimos dois princípios, né, o termos sânscritos, né, que era a dúvida de Arjuna, né, que deu origem ao início desse capítulo 13. O que aconteceu? Ok. Então, essa questão, né, foi apresentada e tem uma passagem interessante que nós precisamos ver aqui, nesse recap, né, a recapitulação apresentada pelo Swami. Purusha Prakriti, ele está simplesmente dizendo que a mistura, tudo que existe no universo é uma mistura de ambos, espírito e matéria, não é Satya e Mithya, né, a mistura de Purusha, a consciência e a matéria, Prakriti, né? E ele diz que essa mistura de Purusha com Prakriti, fundamentalmente, é o que nós chamamos de Ishvara, tá? Então, por que que ele diz que essa mistura de Purusha e Prakriti é aquilo que nós chamamos de o Deus Criador, o Ishvara, né? Por quê? Porque, fundamentalmente, tudo no universo é uma mistura de Purusha e Prakriti, né? A gente não pode dizer que somente Deus é uma mistura de Purusha, que é a consciência, o espírito, e a matéria, o Prakriti. Tudo é uma mistura. Ishvara, Jiva e Jagata é uma mistura de Purusha e Prakriti, né? Espírito e matéria barra energia. E por que que nós dizemos que a mistura de Purusha e Prakriti é o que nós chamamos de Ishvara, o Criador? É porque esta ordem aparente, fundamentalmente, é divina. A realidade é que ela é divina, ela se torna não divina porque no âmbito desta projeção aparente, o jiva humano surge e a ele é concedido a escolha, o livre-arbítrio. E a escolha é a escolha mais fundamental deste exercício, desse livre-arbítrio, é viver em harmonia com as leis desse Deus Criador ou viver em violação às leis deste Deus Criador. Isso é uma liberdade que nos foi dada, tá? Mas fundamentalmente que essa aqui é uma ordem divina, tá? Então, mas também por que que é dito que Purusha e Prakriti é aquilo que é denominado Deus, né? Aqui é omitido que Jiva também é uma mistura de Purusha e Prakriti, e Jagata, o mundo físico material, também é uma mistura de Purusha e Prakriti, tá? Ah, mas como assim um mundo inerte, físico material? Eu não vejo Purusha. Você vê Purusha, você vê a consciência, porque a consciência é sinônimo de existência. Todas as configurações do Prakriti de Maya, que são inertes, ainda assim, eles existem, a existência, ela é, como a existência se pressupõe a consciência, porque elas são sinônimos, tá? Então, essa mistura de Purusha e Prakriti se encontra nesses três pilares desta ordem aparente, Ishvara, Jiva e Jagara. Mas ela é denominada Deus, o Criador, Ishvara, principalmente porque Ishvara, que normalmente é dito como a causa inteligente, né? É a inteligência que projeta, sustenta e recicla essa ordem aparente de momento a momento. Isso é a forma mais profunda de compreender Ishvara, tá? Mas as escrituras também dizem que ele também é a causa material. Então, a causa material produz um efeito material, que é o cosmos, o universo físico material, que é sustentado por sua causa inteligente. Essa causa inteligente, ela permeia tudo e sustenta através de conhecimento, de leis e princípios, sustenta essa ordem física
material aparente. Então, tudo que a gente vê nesse mundo físico material nada mais é do que Deus. Por isso, essa ordem é uma ordem divina. Por isso que uma pessoa religiosa é uma pessoa que tem reverência a tudo que existe ao nosso redor, porque tudo está sendo permeado por esse princípio divino chamado Ishvara, o Criador, que por sua vez é abençoado por Purusha, o Espírito de tudo e de todos. Você compreende, Alexandre? Então, esse Deus, sendo a causa inteligente e a causa material, nos permite compreender que tudo é somente Deus, né? E aí a gente pode também, né, dizer a Jiva também nada mais é do que Deus. É parte integrante de Deus, né? Mas ainda assim é Deus manifesto como os seus jivas humanos, aquelas configurações dotadas de livre-arbítrio que têm o poder até mesmo de desafiar as leis do Criador, né? Complicada, ah? Complicada essa dualidade no planetinha dos bárbaros. Também vimos que estes Purusha e Prakriti têm duas características comuns e algumas diversas incomuns, né? Então, as duas características comuns entre o espírito e a matéria, a consciência, né, e Maya, o Prakriti de Maya, é que Purusha é sem início e Purusha é sem início e a matéria, a energia, que é o Prakriti de Maya, também é sem início. Todos os dois são Anadi. Isso aí é um tema muito profundo. Não cabe entrar no mérito disso tudo, tá? Mas nós podemos tocar neste tema muito superficialmente, que tudo existe sempre, tá? Tudo que existe neste mundo existe de forma física material, existe de forma energética, porque energia e matéria, elas são a mesma coisa, tá? Então, a matéria é um desenvolvimento das energias numa certa condição ou circunstância, e essas matérias, elas retornam ao nível mais energético, ao nível mais sutil. Então, nós temos a matéria, nós temos a energia, e nós temos a condição potencial latente, que é aquilo que nós chamamos a semente do universo, tá? Então, a semente desse universo, Prakriti, que né, fundamentalmente existem três princípios: o Criador, a criação e a criatura jiva. Esses três princípios eles são igualmente sem início, tá? Porque quando ele diz não, não existe mais, não existe mais o universo, eu ouvi dizer que tem um pralaya, tudo desaparece, não existe manifesto fisicamente, não existe manifesto no campo sutil, até mesmo as locas celestiais, as locas, o mundo do sutil também, todo ele é recolhido e vai dormir junto com o Maia, né? Mas existe aonde? No corpo macrocósmico causal do universo, do cosmos, tá? Chamando de Maya, tá? Então, é sem início esta ordem aparente e ela é sem fim também, mas a gente não precisa tocar essas características que são comuns, é aquilo que é sem início. Naturalmente, se eu dizer sem fim também é comum, não, porque Purusha não tem fim, é a única realidade, é além do início e do fim. Ok? Ambos são sem começo, e a segunda característica comum, como nós sabemos, é que ambos são a causa do universo. Esse é um ponto muito bacana, muito importante, porque a projeção do universo através de Maheshwara só é possível devido a este princípio, a única realidade, que é Purusha, ou a consciência, que concede o pano de fundo no qual essa ordem dos gunas de Maya possa ser projetada, tá? Então, é somente esta associação, né? Esta comunhão, esta sociedade, né? Entre Purusha, a consciência, e o espírito, a matéria, causa o universo. Se Purusha, a consciência, o espírito, se assim, não, eu causo o universo e eu não preciso do Prakriti de Maya, dos gunas de Maya, daí o Maia vai tirar assim e falar: ok, você virou arrogante, até você, Mister Brahma. Ok, então você vai e você cria esse universo, projeta essa ordem,
Eu quero ver se você consegue projetar sem os meus gunas, sem o meu Prakriti. Aí Brahman vai ter que dizer, não, 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 desculpa, foi um engano, naturalmente, né? Ambos, nós dois somos aqueles que projetam, que causam, que originam juntos esta criação. Então, eles ambos juntos, eles são a causa do universo que nós conhecemos, tá? E da mesma modo, se Prakriti, se Maya diz assim, eu não preciso de Brahman, eu não preciso do espírito, eu não preciso de Purusha, eu posso projetar tudo isso por mim mesmo, entendeu? E aí a impossibilidade é muito clara, né? Você não pode projetar uma realidade ilusória aparente, a menos que você tenha uma base que seja a realidade, na qual a irrealidade possa parecer uma outra realidade. Tá? Você precisa de uma realidade na qual você possa projetar uma projeção holográfica aparente, como queiramos, né? De tal modo que esta ordem aparente possa parecer uma realidade. Por isso que nós chamamos de realidade aparente, né? Ou não realidade, tá? Como queiramos. A maioria de nós prefere lidar como uma realidade aparente, senão a gente dá uma pirada, né? Senão as pessoas vão trabalhar e aí os problemas no trabalho, no escritório aparecem, aí o cara vai dizer uma coisa que é muito comum, eu tive conversando um pouco com algumas pessoas, não, mas isso é mito, isso é mito. Então, imagina, o Felipe vai trabalhar, né? O Renato vai trabalhar no escritório dele, ele chega lá e tem os problemas, ele vai dizer para o chefe dele, não, 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 isso é mítia, cara, deixa isso para lá. Não, né? Você simplesmente, você tem que lidar com tudo isso, né? Então, as características comuns, né? E as características incomuns são o quê? Nós vimos que Purusha é um princípio chetana, é consciente, é senciente, que concede senciência e consciência para os jivas nessa ordem aparente, os jivas humanos, os jivas do reino animal e vegetal, tá? Então, é o único princípio realmente senciente, ou a fonte da senciência vem dessa consciência universal, não dual, né? Enquanto que os gunas, Prakriti, esse reino físico-material dos gunas de Maya, é absolutamente inerte, é achetana, enquanto que Prakriti é chetana, tá? Purusha é um princípio imutável, como nós sabemos. Essa consciência, esse princípio testemunha que testemunha o mundo aparente em total mudança de segundo a segundo, um fluxo de mudança total, e esse princípio consciência só consegue testemunhar o fluxo mutável desta ordem aparente porque é um princípio imutável. Porque se você tivesse essa ordem aparente mudando e se você tivesse um princípio testemunha que estivesse mudando também, não existe modo de você obter a mudança, porque não existe um ponto fixo de referência. Se o seu ponto fixo de referência está mudando, você jamais vai poder acessar e determinar o que é isso que está mudando, né? E por que que está mudando, e do que se trata. Você precisa de um princípio consciente absolutamente imutável, nirvikara, tá? Então, o Purusha é imutável, Prakriti é mutável, e nós sabemos que Purusha é nirguna, livre dos gunas, né? Não possui características, qualidades, propriedades, enquanto que o mundo dos objetos de Mitya, né? E Prakriti são definidos, limitados pelos gunas de Maya, são os atributos do guna de Maya. E a última coisa em comum entre ambos é que Purusha é a única realidade. A consciência, né? Aquela consciência que brilha no intelecto humano, tornando esse complexo corpo, mente, sentido, uma entidade que experiencia e conhece, né? Então, essa consciência não experiencial é uma testemunha que experiencia sem se modificar, experiencia sem julgar, experiencia como única realidade, livre de atributos, enquanto que o mundo do Prakriti e do Maya é uma mera projeção aparente. Por isso é denominado Mithya. Esse conceito Mithya é um dos mais bonitos do Vedanta, porque Mithya é uma ordem que nenhuma outra filosofia apresenta, segundo eu ouvi dizer de alguns dos nossos
Mahatmas, né, da tradição sannyasa, né? Que Mitya é aquilo que existe, é sempre disponível para a experiência e o conhecimento, mas ainda assim não é real. É um fenômeno ilusório. Existe, é sempre disponível para a experiência e o conhecimento, mas não é real. Então, o que é a realidade? Né? A realidade é Purusha, a consciência do próprio observador do fenômeno mítia. Então, nós temos Nirguna, nós temos Nirvikara, imutável, nós temos Purusha, é a única realidade, é Satya, e é o único princípio senciente, é Chetana, por natureza. Ok, esse é o que existe de comum entre os ambos e o que existe em comum. Existem muitas mais coisas em comuns, mas aqui foram apresentadas quatro princípios incomuns, né? Esses são os mais relevantes, os principais. Então, Krishna ressaltou que somente a partir dessa mistura entre o espírito e matéria, Purusha e Prakriti, existe a criação ou a originação do universo constituído pelos gunas de Maya. Existe o conceito sempre da evolução, né? Projeção. O Vedanta apresenta duas teorias, ambas as duas vão ser retiradas no final desse processo vedântico, né, como a Pavada faz, né? Mas a início nós apresentamos a nós é apresentado uma criação, uma teoria da evolução, tá? Aí a gente vê no Tattva-bodha o modo qual as primeiras as energias elas se desenvolvem para se tornarem os elementos primários e aí depois elas se desenvolvem para se tornar os elementos físicos e depois os elementos químicos, físicos, etc, etc. Então, é como se existisse uma evolução gradual, tá? Então, dessa mistura, e a outra teoria, para concluir, é de que simplesmente essa é uma projeção aparente na qual tudo que é projetado a partir dos gunas de Maya existe aparentemente num fluxo de constante modificação, né? Aí o observador olha aquela projeção aparente num fluxo de constante modificação e aí ele diz assim, está existindo uma evolução. Mas existem aqueles que desafiam essa conclusão e começam a questionar, mas será que é uma evolução ou uma involução, né? E se é uma evolução, depois ela se recolhe, se resolve de volta, ela involui de novo aos princípios básicos que são os gunas e os elementos primários, né? Então, do ponto de vista desta teoria da evolução, é como se Prakriti fosse sempre capaz de modificar-se ou evoluir a matéria básica da criação. E como resultado desta evolução, a manifestação dos cinco elementos a partir dos gunas surgem depois, né, todos os universos, né, os, todos os 14 locas ou colônias, né, ou universos, né, ou realms, né, ou dimensões, né, de dualidades nas quais nós iremos experimentar Punya Papa, né? Aqui a gente experimenta Punya Papa, mas aqui a gente também tem a possibilidade de produzir Punya Papa. Quando nós perdemos esse corpo físico, a gente não tem condição de produzir Punya Papa. A gente vai somente esgotar Punya Papa. Então aqui é a nossa possibilidade, né, de corrigir algumas tendências, algumas atitudes, né, algumas vássadas que produzem papa, porque, né, não somente você deixa esse corpo e, segundo as nossas escrituras, você vai passar um tempo no resort, né, no campo de férias, que dependendo do seu punha papa vai ser muito, muito prazeroso ou muito doloroso, né? Então, é aqui que nós temos a possibilidade de administrar, produzir, cultivar pensamentos, atitudes e ações, atitudes, pensamentos e ações
que sejam permeadas por sabedoria espiritual, por Sattva Guna, produzindo então punya, e o punya mais elevado, como eu gosto sempre de ressaltar, não é o punya de prazeres celestiais, mas é o punya evolução espiritual, crescimento espiritual, é o punya mais elevado que existe. Portanto, isso nos permite determinar com certeza, com convicção, que o corpo-mente é uma evolução desse Prakriti. Prakriti, de onde está esse Purusha abençoado? Nós vimos isso também. Ele está embutido, digamos assim, ele está permeando todo o Prakriti de Maya, assim. Ele é o pano de fundo, ou ele é o aparato que reflete os gunas de Maya, a projeção das configurações dos gunas de Maya. Então, aonde que se encontra este Purusha divino, abençoado, né? Já que tudo que eu vejo lá fora é Prakriti, onde é que se encontra este espírito, este Purusha, essa consciência? Satchitananda, né? Onde que eu experimento, provo, conheço isso, né? Tudo lá fora é sujeito a modificações e nós já estabelecemos, através da lógica impecável, de que Prakriti é o único princípio, o Purusha é o único princípio não sujeito a modificação, portanto, ele não é sujeito a modificação temporal, significando dizer o nascimento e a morte, tá? Que é a modificação mais radical. Então, esse Prakriti, né? Esse Purusha, onde ele se encontra embutido, assim por dizer, todas as palavras são problemáticas, né? É como se ele existisse, né? Apoiando, sustentando, permeando, pervadindo, iluminando, né? Vivificando, animando o corpo, mente, sentidos, né? Então, onde é que eu experimento esse Purusha? Eu preciso de um instrumento constituído pelo Prakriti de Maya, de modo que eu possa verificar e ver se o corpo estendido no chão está vivo ainda ou ele é um corpo no qual, né, a vida, o milagre da vida está já ausente, né? O próprio corpo físico, eu experimento, é simplesmente matéria inerte Prakriti. Por quê? Porque ele está sujeito a mudanças, mas enquanto esse corpo físico estiver vivo, existem dois princípios operando. Purusha, né? Abençoando o corpo sutil, que por sua vez é o agente de Purusha, para vivificar, animar o corpo físico. Enquanto esse corpo físico, coração estiver batendo, né? Ele está em processo ainda de vida, né? Enquanto ele estiver vivo, né? É uma indicação de que Purusha o está abençoando, né? Esse Purusha é livre de modificações. Todo o resto está se modificando. Como é que eu experimento esse Purusha? Eu experimento observando o corpo físico e vendo aquela senciência chetana, que é a prova inevogável de que existe o espírito por trás do corpo físico. Então, como é que eu vou encontrar Purusha, a realidade, o Prakriti, né? Eu vou encontrar dentro do âmbito da nossa experiência humana, porque a cada momento que nós estamos, principalmente no estado de vigília, nós temos esse aham, eu sou, eu existo, que é o reflexo de Purusha, né? Que é prova suficiente de que eu sou de natureza purusha. Do mesmo modo que a minha visão do mundo é prova suficiente de que eu possuo a visão dos olhos. Eu vejo tudo que eu vejo está sujeito a mudanças, e eu experimento as mudanças do mundo do Prakriti, que são mudanças violentas, muitas vezes, principalmente as mudanças inerentes ao corpo sutil, né? Como nós vimos ontem. O corpo físico, o mundo físico material, a gente tem uma sensação de eternidade, de permanência, né? Aqui, como se as coisas não mudassem, né? Eu vim morar aqui 5 anos atrás, mais ou menos, 4 e meio, 5, quase 5, né? E no início tinha o mato aqui, né? E depois, passado 3, 4 anos, eu por acaso vi algumas fotos do início, aí eu vi o quanto mudou essa rocinha aqui, né? As árvores cresceram tanto, né? Tudo, nada para, né? Então, as mudanças nesta ordem física e material, elas são graduais e lentas, são muito estruturadas por causa do tamoguna. A gente tem uma percepção de não mudança, né? De imobilidade,
de constância, de permanência, mas não, tudo está mudando. A gente tem uma sensação ilusória de que os nossos corpos físicos não estão mudando. Para quem gosta de se ver no espelho, né, de um dia para o outro você não vê nenhuma mudança, mas de um ano para o outro você vê. De uma década para outra você vê, né? Então, essa ordem material, ela é muito solidamente estruturada devido à proporção elevada de Tamoguna, mas a sutil, as mudanças são muito mais rápidas e violentas, né? Como aquele exemplo, né, de você se sente de um modo num momento, no outro momento você pode sentir o oposto daquilo. Ah, agora eu me sinto realmente no céu, na paz, na alegria e na felicidade do meu coração. Aí daqui a pouco aparece um pensamento negativo, aparece uma preocupação que vem lá do fundo do baú, né? E aí a condição mental do indivíduo se torna perturbadora, né? Então, tudo se move muito rapidamente no mundo do Prakriti de Maya, embora a estrutura física do Vyavahárika, na qual nós interagimos, nos dê uma fantasia de que tudo aqui é permanente e eterno. Daí os ensinamentos do budismo, que você tem que buscar a permanência, porque tudo isso aqui é impermanente, porque está sempre mudando, né? Então, Purusha é aquilo que existe sempre disponível, assim por dizer, por trás do complexo corpo-mente sentido, ou abençoando, né, o corpo-mente sentido, ou além do corpo-mente sentidos, ou vivificando, pervadindo, permeando, né? Então, são expressões, né, que não faz realmente justiça àquilo que as escrituras procuram, nos entregar, né? Então, este princípio é o próprio princípio que conhece e experimenta tudo, mas sempre, né, com o auxílio do Prakriti de Maya, com o auxílio de um complexo corpo-mente sentidos, com o auxílio de um instrumento de experiência barra conhecimento. Este Purusha, fundamentalmente, é consciência testemunha, o princípio Chaitanya, Sakshi Chaitanya, princípio testemunha, que é algo que nós podemos verificar no âmbito de nossa experiência de vida. Quando eu comecei a entrar em contato com o mundo da espiritualidade, e eu entrei em contato com esse princípio testemunha, que não se modifica, bem antes do Vedanta, né? Eu me lembrava que eu verificava isso desde o tempo de garoto, que existia essa coisa por trás da mente, assim, que realmente testemunhava tudo através da mente. A mente, ela é programável, né, condicionável, ela é fruto, produto dos prakritis sutis de Maya, que são minhas noções, minhas viés, etc. Mas ainda assim existia um princípio que é simplesmente o princípio testemunha, não envolvida realmente. A mente se envolve com aquilo que ela testemunha, mas esse princípio Sakshi Chaitanya não se envolve emocionalmente. Nós nos referimos a esta palavra Aham, o eu. A própria palavra eu indica a consciência e a existência. O eu é a propaganda, como Nisargadatta costumava dizer, do Purusha. Quando a gente diz eu sou, eu existo, aquilo ali é uma declaração clara, evidente para todos aqueles capazes de compreender de que este princípio, aham, eu sou, eu existo, é a própria consciência, é a própria existência, não é um princípio inerte, não é simplesmente matéria e energia, é um fenômeno que ocorre dentro do âmbito do mundo físico, material, energético, do ponto de vista do Jivahati, é um fenômeno que ocorre dentro do âmbito do complexo corpo, mente, sentidos, que fundamentalmente é inerte, mas ainda assim essa intimidade que Purusha tem com o corpo, mente, sentidos, produz essa ciência humana, essa consciência humana, né? Mas ainda assim essa ciência humana, essa consciência humana, invariavelmente ela se identifica com o instrumento e perde aquilo que é a realização de sua real natureza totalmente completa, né, cheia, né, satisfeita, pacificada, né?
segura. Então, este princípio Purusha é a nossa realidade, real natureza, né? É absolutamente a fonte de única consciência e ela se manifesta no eu sou, eu existo. A cada momento de nossas vidas, como nós dizemos, eu, esse eu é uma declaração da minha natureza como consciência e existência. Os objetos inertes não são capazes de obter esta declaração de consciência e existência, que é o aham humano, né? Eu sou. As minhas galinhas também nunca me disseram eu sou. Ok. Eu, o sujeito, sou o Orixá. Eu sou a testemunha, eu sou o Purusha. Eu, o sujeito absoluto, sou o Purusha. Eu, a testemunha não experimental, experiencial, sou o Purusha. Tudo que é experimentado, tudo que é um objeto de experiência é prakriti. São projeções a partir dos gunas de Maya. Ficou claro isso para todo mundo? Ok. Então, quando nós estudamos tudo isso, né, e fazemos o nosso Nididhyasana, né, esse famoso conceito da reivindicação, né, também é importante, né? Quando a gente reivindica a nossa real natureza como Purusha, aquilo que existe lá, né, além ou por trás, né, ou vivificando, ou permeando, né, o nosso corpo material, nosso corpo de Prakriti, né, dos seus atributos, etc., né? Quando a gente reivindica isso, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que discriminar o sujeito absoluto dos objetos, né? E quando a gente faz essa discriminação entre Purusha e Prakriti, entre espírito e matéria, entre consciência, né, e o mundo físico-material, o meu corpo físico-material, eu preciso incluir o meu corpo-mente em qual grupo? No grupo senciente ou no grupo físico, material, inerte, né? Eu preciso ver o meu corpo-mente, o corpo físico e o corpo sutil, ambos como um prakriti que projeta a ilusão eu sou o corpo-mente, tá? Então, o corpo-mente precisa ser visto como um objeto. Daí aquele conceito de que esse processo de desenvolvimento espiritual inevitavelmente passa através de uma capacidade desenvolvida de objetificação do meu corpo e da minha mente. Porque quando você conversa com as pessoas por aí, né, a maioria das pessoas, elas têm uma convicção, uma ignorância total e uma convicção total de que o eu se refere ao corpo físico. E algumas outras pessoas, o eu também se refere à minha mente, né? Então, o Aham, Corpo, Mente, Asmi é a experiência de todo o Aniane, alguns ainda mais indiscutivelmente, né, convencidos de que eu sou o corpo-mente, né? Então, o corpo-mente, ele precisa ser visto de modo objetivo e jamais colocar ele, ou nem mesmo alguns aspectos da mente, porque o corpo é mais fácil da gente vê-lo objetivamente, mas como eu disse na aula de ontem, o apego ao corpo é muito grande, porque a identificação primária no início, né, da nossa vida é com o corpo, e mais tarde é com a mente também. Mas esse corpo nos dá uma ilusão de que a mente é um subproduto do corpo, né? E que a mente, que é o subconduto do corpo, nos dá a sensação de que sem o corpo eu vou perder a minha existência, que não é o caso, que a sua existência não é a mente, tá? A sua real existência é Purusha, esse princípio senciente, esse princípio consciente, consciência, que testemunha o corpo físico e o corpo sutil. Então, o corpo físico sutil é matéria inerte, é prakriti, eles têm que ser vistos objetivamente. Tem que estar lá no grupo de quê? Objetos de experiência, objetos de conhecimento, o corpo, mente, sentidos, o que inclui o intelecto mais sutil,
né? Tudo isso é parte, né? É parte de configurações a partir do Prakriti de Maya. Tudo isso é mitya, tudo isso são objetos. Então, meu próprio intelecto também é mitya, também é uma configuração inerte. Sim, mas o intelecto humano mais claramente, né, mais compreensivamente, ele por isso é dito ser a joia suprema do Jivatma, né? Este intelecto, essa faculdade de discernir, determinar, né, de discriminar e de compreender a verdade da mentira, a realidade da falsidade, né? Então, este intelecto humano, embora ele ainda seja configurações de Prakriti, ele é um único instrumento que, uma vez devidamente refinado, sutilizado, preparado, nos permitirá compreender que este intelecto, que é fundamentalmente inerte, mas ele brilha agora com tanto Sattvaguna, ele brilha com essa consciência que se reflete nele mesmo de forma tão clara e brilhante que me permite a compreensão de que a minha real natureza é idêntica à natureza Purusha. Tá? Então, eu estou fazendo um parênteses aqui para lembrar a vocês que o intelecto também é parte, está dentro da lista dos produtos a partir dos gunas de Maya, mas o intelecto é uma ilusão absolutamente, importantemente indispensável, né? O intelecto precisa ser purificado porque é a partir dele que nós temos a possibilidade de compreender Purusha como a própria natureza do intelecto devidamente purificado e refinado. Você entende, Mari? Essa confusão é muito comum, complexo corpo-mente, né? Ele se sente o sujeito. Isso me lembra uma vez, no início, né, desse processo meu de compartilhar e depois ensinar o Vedanta no Brasil, eu fui fazer uma palestra é, muitos anos atrás, acho quase 10 anos atrás, 8, 9. E o James deveria ter vindo, ele ia fazer essa palestra, mas por uma questão ele não pôde vir. E aí eu acabei indo lá fazer essa palestra. Eu fiz essa palestra toda ela fundada no conceito de o que é o sujeito e o que é o objeto. Eu passei uma meia hora lá para uma galera lá, né, tentando explicar o que é o sujeito, o que é o objeto, o que é o sujeito, o que é o objeto, né, as diferenças, né, isso e aquilo, isso e aquilo. Eu disse, ah, não, porque você pensa que o seu corpo-mente é um sujeito e eu sou um objeto, mas do meu ponto de vista eu sou o sujeito. Então eu fui elaborando, 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 elaborando. No final das contas, o cara que me convidou para ir lá veio falar comigo. Eu perguntei como é que foi, o pessoal gostou? Ele falou assim: não sei não, porque ninguém entendeu nada, nem mesmo eu entendi. Então me dei conta, né? E que para entregar esses ensinamentos, você tem que ter a experiência para saber o que você pode dizer e o que você não pode dizer. A propósito, era uma galera lá, toda ela associada ao Prem Prem Babá, né? Aquele pessoal a nível mais inicial neste processo espiritual, né? Ok. Ele está intimamente, esse complexo corpo-mente sentido está intimamente associado a mim, é o meu instrumento, esses óculos estão tão associados a mim que ele parece ser parte do meu complexo corpo-mente sentidos. Porque eu utilizo esse óculos sempre, né, ou outro, com exceção do momento que eu vou para a cama dormir, né? Então, esses instrumentos, quando eles são mais intimamente associados a nós, eles começam a nos dar a sensação que eles são eu, o sujeito, corpo, mente, sentidos. O pseudo-sujeito, para ser mais preciso, né? Eu não vejo mais isso como um objeto de experiência, porque eu vejo o mundo através disso e eu esqueço de me dar conta que eu estou vendo através dessas lentes, né? E aí eu perco a visão da lente e eu retenho a visão do mundo, e aí as lentes se tornam partes integrantes da minha identidade pessoal, né? Então, a mesma coisa é o corpo-mente. O corpo-mente é um instrumento que nos permite interagir, experimentar e conhecer esse mundo,
mas eles estão tão intimamente relacionados com a minha natureza purusha que eu simplesmente eu incluo ele, eu trago eles para cá. Nessa transferência de Mitya em Satya, existe transferência nesse processo mútuas de elementos ou de naturezas inerentemente a Satya que são transferidas em Mitya, mas principalmente de Mitya a Satya, na medida que o indivíduo ouve dizer que tudo o que ele precisa fazer é reivindicar a sua natureza sati, a sua natureza purusha. Como é que eu vou reivindicar isso? Eu sou purusha, né? Como é que eu vou reivindicar, né, o que é o sujeito, né? Eu simplesmente eu vou fazer uma fotografia para o meu passaporte novo e nesse passaporte novo eu vou fazer uma fotografia. Aí eu fui lá na Polícia Federal de Brasília, aí na hora de tirar a fotografia eles falaram assim, você tem que, a gente quer uma fotografia de você, a sua pessoa, né? Mas na hora de tirar a fotografia, você tem que remover os seus óculos. Eu falei, não, impossível, né? Primeiro, porque é parte integrante do meu visual, né? Segundo, porque sem ele eu nem consigo me ver, tá? Então, eu quero ver a câmera, é parte integrante de mim, eu não vou tirar os óculos. Aí eles chamaram um policial, o policial tirou os meus óculos e eles tiraram a fotografia de mim nu, sem os meus óculos, né? Então, essa transferência de atributos ou produtos do Prakriti Maya naquilo que nós somos é inevitável quando o indivíduo começa esse processo de Viveka Shakti, de discriminar através dessa faculdade intelectual, Satya de Mitya, né? Então eu estou dizendo, eu sou isso, eu sou isso, eu sou Purusha, eu sou a consciência, eu sou ilimitado. Eu ouvi dizer que eu tenho que reivindicar, reivindicar, reivindicar. Aí eu começo realmente a reivindicar, muito bravo, né? Em voz alta, dizendo, eu sou Brahmana e pá, pá. Então, eu tenho dito que não é por aí, tá? Essa reivindicação tem que ser feita com a mente muito, muito satívica, muito calma, no silêncio do meu nididhyasana profundo, no fundo do meu coração, do meu intelecto, compreendendo esses ensinamentos, porque senão eu vou estar transferindo as características e os atributos de personalidade do complexo corpo, mente, sentido naquilo que é a minha realidade purusha, consciência ou espírito. É inevitável, tá? Nós vimos lá no seminário último de Carnaval, né, do Canon, essa transferência dos atributos que ocorre o tempo todo, em alguns casos de modo mais grosseiro, em alguns casos de modo mais sutil. Qual é a transferência dos atributos de Mitya, né, em Satya, quando eu estou num processo mais sutil desta inquirição, tá? Os mais grosseiros a gente sabe, né? Não, eu sou a consciência, blá, 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 né? Que não transforma, tá? Porque é quase como se fosse uma demanda, né? Eu sou isso e eu quero o meu certificado de reivindicação. A gente deveria criar um certificado de reivindicação. No passado, nós fizemos uma vez um seminário em Joanópolis, 9 anos atrás, que criaram o certificado de iluminação, né? Aí foi distribuído, inclusive foi distribuído um para mim. Aí depois, aí depois o que que acontece? Passou tudo isso e todo mundo ainda está, né, querendo a famosa iluminação, né? Agora a moda é reivindicação, tá? Então a gente cria um certificado de reivindicação. Esse eu reivindiquei minha natureza puro chão, tá? Tudo bem. Mas essa reivindicação ela tem que ser feita realmente no silêncio do nosso Nididhyasana, através de uma compreensão. Essa reivindicação mais grosseira, ela é mais infantil, mais vaidosa, mais egóica, né? E ela não produz o resultado desejado. Agora, o que é a transferência ainda mais sutil? É quando você começa a se identificar como o silêncio da meditação profunda. Silêncio da meditação profunda vai produzir um objeto de experiência que é o quê? A bem-aventurança, a paz, o vazio, o silêncio, a satisfação, tá? Então você está lidando com esse objeto, né? Aí você fala, sim, agora eu compreendi, eu sou aquilo. Aí quando você fala aquilo, você está carregando o quê? Essa experiência do silêncio profundo, essa experiência da bem-aventurança. Você está transferindo os atributos
de um objeto extremamente sutil, que é o quê? A bem-aventurança do Samadhi Yoga, tá? Da paz, da pacificação, da alegria, da satisfação, da bem-aventurança inerente a ela, aquela condição mental. E aí as pessoas, ainda assim, depois de elas não se identificarem com o corpo físico, com a parte mais grosseira da mente, dos pensamentos, da arrogância do ego, isso e aquilo, chega lá no final ele se identifica com a paz, que também é o atributo Sattvaguna do Prakriti de Maya, e ele carrega isso e diz assim: Eu sou, mas esse eu sou já não é mais Nirguna, é Saguna, ele está carregando a experiência do Sattvaguna para dizer: Eu sou esse Brahman Nirguna, mas trouxe os gunas. O Guna Sattva, que produz aquela experiência maravilhosa, tá? E aí o que que ocorre? Aquela experiência ela é em fluxo de modificação, ela vem e vai, ela desaparece quando você suspende os seus esforços de regular a mente, e o indivíduo diz assim, não, eu reivindiquei, eu sou aquele paz, aquele silêncio. Aí você se torna escravo do Sattvaguna, vai passar a vida inteira tentando reproduzir a experiência de satisfação inerente a este reflexo de Purusha numa mente mais satívica. Então, existe uma infinidade de modos os quais essa transferência do Prakriti, dos atributos Prakriti, são passadas para aquilo que nós somos, tá? Então, eu sou esse Purusha, o observador, o sujeito absoluto. Quando eu coloco os óculos, né, eu tenho que manter claro que ele é somente um instrumento, o meu corpo, mente, seria então o sujeito relativo, né? Sujeito relativo porque você não pode ir trabalhar de novo, né? Você e dizendo assim, não, não, o sujeito é Purusha, o sujeito é a consciência. Eu não sou o sujeito aqui, entendeu? Eu não tenho nenhuma responsabilidade, não tenho nenhuma obrigação, porque eu sou Purusha, o sujeito absoluto. Não, você é o sujeito relativo, e esse sujeito relativo é o seu complexo corpo, mente, sentidos. Mas no âmbito desta discriminação espiritual, deste processo espiritual, nós precisamos discriminar aquilo que é mais íntimo, que é o complexo, os atributos do complexo corpo-mente daquilo que eu sou, o Nirguna Purusha, né? O observador absoluto, o sujeito absoluto, então é por isso que o Vedanta e todos os nossos ensinamentos vai enumerando, isso é um sujeito, é Prakriti, você não é isso, você não é isso, você não é isso, você não é isso. Ah, não, agora eu cheguei no Samadhi, Nirvikalpa Samadhi. Você também não é isso. Por quê? Porque aquilo ali se modifica, aquilo ali tem um aparecimento e um desaparecimento. Ah, mas eu posso trabalhar para produzir de novo. Tudo bem, mas você vai ficar sempre dependendo de ações que produzem determinados resultados. Você não cansa de colocar ações para obter os frutos dessas ações, seu resultado, porque você não procura compreender, porque a compreensão, uma vez obtida, não requer mais manutenção, Carmen. Entendeu? Não requer mais manutenção. Você não precisa mais de viver no faz, para obter resultados que são transitórios, que são impermanentes, que estão sempre modificando. Então você não é nada disso, nem mesmo essa experiência de bem-aventurança obtido através da meditação profundo. Qual é a causa dessa transferência, desse erro? Swami coloca aqui de modo muito simples e muito bacana. Um objeto utilizado como instrumento parece uma parte intrínseca do sujeito. Qualquer objeto utilizado como instrumento parece ser intrínseco ao sujeito. Então, o corpo, mente, sentidos, né, é o instrumento utilizado para eu experimentar o mundo, e ele é tão intimamente relacionado a eu, a consciência, que ele parece ser parte integrante de mim, a consciência. Tá? Qualquer objeto utilizado como um instrumento, corpo, mente, sentido é um instrumento, ele é tão intimamente, né, relacionado a Purusha, que ele parece ser parte inerente ou intrínseca de Purusha. Quando você diz eu estou escrevendo uma carta, né, você não inclui a caneta, porque a caneta parece ser parte de você mesmo, né?
Quando você diz eu sou um vidente, um visor, um ouvinte, né? O complexo corpo-mente usado também é confundido como semente, como o sujeito, né? Porque eu sou o vidente, o visor, né? Eu sou aquele que ouve, eu sou isso. Então a gente vai arrastando tudo isso. Então eu sou aquele princípio bem-aventurança ilimitada, né? Então de novo eu estou transferindo este atributo de Maya, né, o Satyavaguna, naquilo que é a minha única realidade. A nossa realidade é aquilo que jamais se modifica, tá? Ah, então como é que é essa história? Se você obtiver o autoconhecimento, você jamais se modifica? Não, você obtém um conhecimento daquilo que é inerente a mim, a minha natureza intrínseca, que jamais se modifica. O corpo-mente vai continuar a se modificar. Entendeu? Mas qual é a vantagem, então? Se modificava antes, se modifica agora, de novo? Qual é a vantagem desse autoconhecimento e todo esse processo? A vantagem é que antes ele se modificava violentamente, né? De modo imprevisível, criando muita dor e muito conflito e problemas na experiência humana. E agora ele se modifica menos frequentemente, menos violentamente, e quando se modifica, ele retorna ao seu ponto de equilíbrio muito rapidamente, tá? Então a diferença é essa. Uma vez que você saiba e é o conhecimento direto, não o conhecimento acadêmico, que você é Purusha, aquele princípio, consciência, testemunha, que jamais se modifica, tá? Aí você sabe, o corpo-mente vai continuar modificando. Tudo bem, agora eu sei que eu não me modifico, que eu nunca nasci, que eu nunca vou morrer, eu sou eterno, e, né? E eu estou abençoando todos os corpos-mente de todas as pessoas que eu conheço, aqueles que são espiritualmente mais sábios e menos os mais ignorantes, eu estou presente em tudo, né? Então não existe nenhum problema, o corpo-mente vai continuar, mas aí o Vedanta diz, mas existe um bônus, existe um benefício também para o corpo-mente sentido. Na verdade, o benefício somente é para o corpo-mente sentido, porque Purusha não é uma entidade que experiencia nada. Ela somente experiencia através do corpo, mente, sentidos. O corpo, mente e sentidos é um instrumento que permite a Purusha experienciar o mundo da dualidade. Então, essa experiência do mundo, ela pode ser uma experiência que causa muito dor e sofrimento se você estiver totalmente identificado com o instrumento. Se você estiver totalmente, devidamente identificado com Purusha, a consciência livre, independente, ilimitada e infinita, essa experiência obtida através do corpo, mente e sentido, ela se transforma em prasada, ou shanti, né? Ou satisfação que não depende das circunstâncias do campo, tá? Então, o benefício somente é para a nossa natureza inferior, o corpo, mente e sentido. Não que o corpo, mente e sentidos jamais se modifique, ele se modifica sim. Antes ele se modificava assim, né? Agora ele se modifica assim, tá? E o Swami aqui ilustra de um outro modo, dizendo o complexo corpo-mente é um instrumento e ele é confundido com Purusha. Para fins transacionais, é lógico, você deve incluir o corpo-mente, tá? Quando você for no escritório, como eu citei no caso do Renato, você não pode simplesmente pretender que o escritório é para Prakriti, Mitya, e que todo mundo é Mitya, que não existe problema, não. Em Mitya você tem que se comportar como corpo-mente Mitya, né? Obedecer, observar as leis de Mitya, né? Eu tenho que incluir o meu corpo-mente no meu aham e me explicar, assumir as minhas responsabilidades naquele papel profissional como corpo-mente, né? O sujeito sou eu. Eu tenho meus deveres e obrigações. Mas eu deveria estar sempre, até mesmo durante as minhas transações no mundo profissional, consciente, ciente de que fundamentalmente eu sou Prakriti, fundamentalmente eu sou Purusha, e de esse corpo é simplesmente um instrumento, né, é, temporário, né, incidental, que eu preciso para esgotar o meu karma, né? Então, você mantém aquilo um segredo pessoal. Não, 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 eu sou esse corpo-mente, eu sou essa pessoa, e tudo bem, né? Eu tenho esses papéis,
esses deveres, esses direitos também, né? E tudo isso é natural que seja assim, né? Mas no íntimo do seu coração, você em segredo consigo mesmo, você vai lembrando, entendeu? Eu sou Purusha, consciência, esse princípio testemunha, assim por dizer, por trás do intelecto, por trás da mente, por trás dos órgãos. Eu estou abençoando esse complexo corpo, mente, sentidos, e eu me apresento como corpo-mente, mas por trás, no silêncio do meu intelecto, do meu coração, eu sei que eu sou Purusha, princípio, consciência, testemunha, esta entidade não experiencial. Da mesma forma, a mente é Prakriti, o corpo físico é Prakriti. Eu sou diferente de ambos, né? Eu sou Sakshi Tattvan, sou de natureza consciência, testemunha, Sakshi, testemunha, consciência, né? Chaitanya, eu ilumino tudo, né? Testemunho tudo. Ao mesmo tempo, eu sou diferente de tudo aquilo que eu testemunho e ilumino. Eu testemunho este corpo, mente, sentidos, e através desse corpo, mente, sentidos, eu testemunho o mundo lá fora, o mundo sutil, o mundo material, através deste instrumento, corpo, mente, sentidos. Então, este é o conhecimento, esta é a sadhana de um bom Vedantino, de um Vedantino maduro, é simplesmente desenvolver isso, tá? No silêncio, né? Do seu Nididhyasana durante o dia, ou nos momentos de mais de seclusão, né? No seu espaço de meditação, Nididhyasaka, né? De modo que isso possa ser realmente, né, compreendido. E como vocês sabem, essa compreensão, essa reivindicação, né, que eu sou Purusha, ela tem que ser muito pura, ela tem que vir de um lugar muito puro, não pode vir do ego, né? Tem que vir de um lugar de muita modéstia, de muita humildade, de muita reverência a esse Criador aparente, de tal modo que você compreendendo que essa inteligência suprema, ela entrega a nós os nossos resultados e até mesmo o resultado desse esforço espiritual tem que obedecer esta esta temporalidade, essa tempística do Senhor, né? Portanto, é isso que Krishna diz neste verso, né? Como que residindo no corpo, mente e sentidos, Purusha experiencia o mundo dos gunas do Prakriti de Maya. A palavra Bhunkta significa testemunha. Embora o significado literal significa experiencia, a palavra experiencia deve ser entendida como uma testemunha que ilumina tudo, sem nada de pessoal. Não que Purusha seja uma entidade que pessoalmente ilumina e testemunha. Não é que Purusha está lá testemunhando tudo, não. Isso nós podemos atribuir a Ishvara, o Criador, essa entidade configurada, constituída por inteligência pura, Satyavaguna, que é um sistema, não é que Ishvara também esteja por aí anotando, né, os karmas de cada um de nós, não, mas é um princípio que, por natureza, testemunha tudo no âmbito de Mitya, tá? Então, Purusha, através de Ishvara, testemunha tudo, isso a gente pode dizer, tá? Mas, fundamentalmente, Purusha é um princípio testemunha que não experiencia, muito embora seja a luz que brilha em Ishvara, que brilha no intelecto humano, iluminando tanto o cosmos do ponto de vista de Ishvara e os nossos meio-ambientes do ponto de vista de cada um de nós. Tudo que ocorre no mundo físico-material ao nosso redor e no mundo mental, emocional, psicológico, né, que é a nossa natureza subjetiva. Então, testemunhar, iluminar, revelar e testemunhar, ele faz isso iluminando o complexo corpo-mente, é a natureza de Purusha, tá? Aqui o Swami colocou, é uma atividade, eu estou cancelando a atividade porque vocês são estudantes mais preparados, avançados, para compreender que não existe nenhuma ação envolvida. O complexo corpo-mente, não, desculpa.
E testemunhar ou iluminar o corpo, o complexo corpo é uma atividade por não, não é uma atividade, é a natureza de Purusha. A luz ilumina sem fazer nada. A luz ilumina sem discriminar entre isso e aquilo. Ela vai iluminar as coisas mais lindas e maravilhosas e vai iluminar as coisas mais cruéis e adármicas, tá? Purusha, a natureza de Purusha é iluminar e revelar, tá? E ele faz isso, né, através do corpo-mente do Jiva, no que tange as experiências e conhecimentos do Jiva Atma, né? Então, essa é a natureza de Purusha. Na presença de Purusha, o corpo e a mente são iluminados e iluminam os seus próprios meio ambientes, né? Assim como dizemos, o Swami continua aqui utilizando uma outra analogia muito linda, que é do fogo. O fogo queima realmente. Existe uma atividade que seja que faça do fogo um karta, aquele que queima, né? O fogo queimou, não, o fogo não queima nada. Entendeu? É a natureza do corpo queimar sem fazer nada. Na mera presença do corpo, do fogo, as coisas são queimadas, né? São transformadas em cinzas, né? Mas ele não faz nada. Do mesmo modo, a consciência ilumina e testemunha tudo, sem fazer nada, sem experienciar nada. Isso a gente vai ver na aula de semana que vem, Ishvara permitindo, no mesmo horário. Se vocês estiverem aqui, eu também estarei. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Shwara Om Namaste. Saudações. Eu quero aqui deixar um pequeno testemunho. Através do estudo do Vedanta, com os ensinamentos sendo esclarecidos especificamente pelo professor Arlindo Nagar, foram canceladas em mim algumas noções que eram relacionadas com a ideia que eu tinha a respeito de alcançar algo que representasse uma grande realização espiritual. Então o Vedanta fez com que, pela compreensão, a minha mente ela abandonasse o papel de buscador espiritual. E isso para mim foi um marco inicial para uma outra relação com o processo de desenvolvimento espiritual, do qual, saibamos disso bem ou mal, é um processo que fundamenta a vida de todos nós. E eu digo isso para estimular todos aqueles que chegam no Vedanta Brasil e entendem que podem se beneficiar da profunda imersão direcionada para o autoconhecimento que é promovida nesse grupo de estudos, que é um grupo que existe graças ao trabalho altruísta do professor Arlindo Nagar, suportado também pelo trabalho voluntário de pessoas que contribuem para a manutenção do grupo de diversas maneiras. E entre as várias formas de contribuir com esse trabalho, as contribuições regulares em dinheiro, elas são necessárias. Então, se você se beneficia do trabalho desenvolvido no Grupo de Estudos Vedanta Brasil, faça uma contribuição. Qualquer quantia é muito bem-vinda. As informações para transferências em dinheiro ficam disponíveis na seção Avisos do nosso grupo no Facebook e serão colocadas na descrição desse vídeo aqui também. Namaskaras.